Estamos começando mais uma live. Agora o tema de hoje, dessa quarta-feira, dia 9 de outubro do ano de 2019, é como tirar os planos do papel e concretizá-los, claro, realizá-los até 31 de dezembro de 2019. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou aguardar aqui as pessoas entrarem no Instagram, compartilhar, e quero pedir para você que já chegou aqui, usa o aviãozinho que tem aqui embaixo para compartilhar esse tema com outras pessoas. Afinal de contas, eu vou te dar um caminho, vou te ajudar a você concretizar planos até 31 de dezembro de 2019. Tirar do sonho, tirar das ideias e realmente colocar em prática. Então sejam muito bem-vindos, bem-vinda, Carmen, boa noite. Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. E, bom, o tema é quente aqui, né? E eu quero dizer para você que se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí para mim que a gente vai conversando sobre isso. Como tirar os seus planos do papel até final do ano, 31 de dezembro de 2019. E aí eu já quero conversar aqui com você sobre essa questão dos planos, né? Eu conheço muitas pessoas que já deixaram os planos e os sonhos pelo caminho. Então, boa noite para você que está chegando agora, Márcia, Jéssica, tem já algumas pessoas aqui, Marcelo, Cristina, bem-vindos e bem-vindas. Eu quero dizer para você que eu tenho encontrado muitas pessoas que não têm tido mais sonhos, não têm tido mais objetivos e muitas vezes elas nem colocam isso como alvo por medo da frustração. E isso é um problema realmente gigante, um problema grande quando as pessoas deixam de focar em algo e simplesmente vão vivendo a sua vida, vão deixando a vida levar. Como se diz, boa noite, Mai, boa noite, Anderson, bem-vindos. E aí, esse é um problema da humanidade, né? Nesse corre-corre, nesse mundo moderno, as pessoas nem sempre olham para aquilo que estão passando, nem sempre olham para o que estão vivendo e simplesmente vão deixando a vida levar. E aí eu quero dizer para você, tem muita gente que não está tendo clareza daquilo que quer na vida. Então, antes da gente pensar como realizar os nossos planos, é muito importante que a gente pense que existem muitas pessoas, e talvez até você seja uma delas, que está vendo esse vídeo agora, em outro momento, que não tem planos nesse momento, não tem sonhos nesse momento, não tem objetivos nesse momento. Então eu quero conversar primeiramente com você para depois a gente chegar aí nessas metas e objetivos para a realização de sonho até o final do ano. Boa noite, Paty, muito bem-vinda por aqui. Primeiro de tudo, né? Por que falta foco? Por que falta foco? Por que as pessoas estão aí perdidas nesse mundo sem um objetivo? Eu tenho observado e estudado muito essa questão e uma das questões principais é a agitação do mundo moderno. A gente é convidado a fazer tantas e tantas tarefas, tantas e tantas atividades todos os dias, aprendendo coisas novas, aprendendo novas tecnologias. O mundo tá tão acelerado, né? Inclusive, eu participei agora no mês de setembro do encontro da mulher contabilista lá em Porto de Galinhas e eu trouxe um livro da Marta Gabriel que fala Você e os Robôs, né? E ela traz bem no comecinho, né? Já no primeiro capítulo, ela menciona sobre essa tecnologia que está mudando a humanidade. Ela é bem profunda nessa questão através desse livro. Depois eu posso postar a fotinho aí do livro para vocês, só que tá lá no escritório. Hoje, agora nesse momento eu tô aqui na minha casa. E nesse livro, né, a Marta Gabriel, ela traz essa reflexão de que lá antigamente, quando a energia elétrica foi criada, as pessoas se modificaram a partir da energia elétrica. Elas deixaram de fazer uma série de questões e passaram a fazer outras questões com a entrada da energia elétrica. Depois disso, teve outras evoluções e revoluções tecnológicas que já aconteceram que mudou também o ser humano. E o celular, enfim, a tecnologia que nos aproxima nesse momento, que está me aproximando de você, que está aí do outro lado, ela também está me modificando, também está te modificando, seja pela proximidade, seja pelo contato com pessoas distantes, seja por essa conexão que é feita. Então, o ser humano está sendo modificado pela tecnologia. E dentro desse sistema que modifica essa tecnologia, eu percebo que muitas vezes o foco
tem deixado de existir. O sonho tem deixado de existir, os objetivos têm deixado de existir. Então, primeiro de tudo, eu quero que você resgate aí dentro de você todos esses objetivos que estão de alguma forma, por algum motivo, estão engavetados. Seja um objetivo lá de criança, um sonho que você tinha lá atrás, seja algo que você pensou em fazer lá em janeiro desse ano e por algum motivo não fez. Então, quero saber, você tem algum sonho aí engavetado pra gente tirar aqui nessa live e para você se programar para realizá-lo até 31 de dezembro de 2019? Tem? Faz aí um ok que tem, se você tem. E vamos seguir então nessa direção. Primeiro de tudo, é preciso identificarmos aquilo que a gente quer. Então, é muito fácil a gente pensar, vou tirar os sonhos do papel e vou realizar. Mas peraí, será que realmente eu tenho sonho no papel? Então, essa já é uma questão. Às vezes a gente quer tudo e acaba não focando direito e aí a gente nem sabe, faz sentido, né? A gente nem sabe aquilo que a gente tá buscando. A gente só sabe que tá em busca de algo, mas nem sabe aquilo que está buscando. Então, o meu objetivo aqui com você nessa noite é algo bem breve, bem direto, de como tirar os nossos sonhos do papel. E eu vou te dar um passo a passo. Pega papel e caneta e vá anotando e vá fazendo essa reflexão aí na sua casa, aí na sua vida, para que a gente consiga realmente evoluir nesse sentido. Então, o primeiro passo que eu quero te passar é a necessidade de escrever os seus sonhos. Exatamente. Você pode escrever, você pode desenhar, você pode fazer um cartaz com os sonhos, mas isso precisa ficar visível. O seu sentido da visão, do tato aqui na escrita, ele precisa acontecer para que realmente você possa executar esses planos. Então, pegue um papel e uma caneta e anote aí pelo menos 3 sonhos. Só 3. Hoje eu tô pedindo 3 só para você. Aposto como a sua lista de sonhos é imensa, mas pelo menos 3 sonhos que precisam ser realizados por você, talvez até no final deste ano, ou não coloque data nesse momento, mas 3 sonhos que você quer realizar e que você não abre mão de realizar, ok? Colocou? Já descobriu? Segundo passo. Bom, vou dar um tempinho aí, né? Você anote aí pelo menos 3 sonhos. Depois de anotar, dá um ok aqui pra mim. Quem quiser pode compartilhar esse sonho aqui, dizer o que você está buscando desse sonho. E aí a gente vai seguindo a partir daqui. Então, primeiro passo, escreva os seus sonhos. Sempre, deixa anotado. Segundo passo, pensar qual é o grau de importância desse sonho, desse plano, desse objetivo, dessa meta. Eu gosto de dizer que o sonho é o primeiro passo de qualquer planejamento. Então, se eu começo sonhando com algo grandioso, então eu vou começar realmente a fazer um planejamento. Eu quero compartilhar com você que no ano de... Quando meu filho mais velho, hoje ele tá com 17. Quando o Matheus, ele tava com 12 anos, nós começamos a pensar que um presente de 15 anos para ele, ideal, seria nós viajarmos em família, nós 4, eu, o Márcio, o Matheus e a Manu, para Disney. Então a gente queria começar, a gente nunca tinha ido para o exterior, queríamos começar uma proposta de viagem. E daqueles 2, 3 anos ali que nós ficamos pensando essa viagem, aquilo se tornou nossa meta. Primeiro era um sonho, né? Então, o sonho a gente quer, ok. Vamos então planejar? Então, é quando a gente sai do momento do sonho para o planejamento que aquele objetivo começa a ficar concreto e nós começamos então a priorizá-lo. Quando nós colocamos prioridade naquele objetivo. Então, conosco foi assim, lá em a gente foi em 2017, acho que 2014 mais ou menos, nós começamos a planejar essa viagem. E dentro desse planejamento de viagem, incluiu orçamento, incluiu onde que nós iríamos ficar, ingresso dos parques, visto, passaporte, tínhamos todo um trâmite ali para fazer. Então, nós começamos o planejamento lá em 2014 para a execução de uma viagem em 2017, que era a Viagem dos Sonhos. E até hoje nós curtimos muito lembrar desses momentos que passamos por lá e temos outras viagens já planejadas aí pela frente. Então, eu quero te ajudar nisso, a fazer um planejamento que saia realmente dos teus planos do papel. Então, para isso, primeiro você tem que ter um sonho, anotar 3 sonhos, aqui eu sugeri 3 sonhos, mas pelo menos um, né, de 1 a 3 sonhos, e pensar por que realmente isso é importante para você.
Faz sentido por quê realizar esse sonho? E daí, se você trouxer algum sonho aqui pra mim, quiser digitar, eu posso te ajudar a aprimorar um pouco mais essa ideia. Vou continuar aqui no exemplo do meu sonho da Disney, sonho familiar aqui da minha família, né? Então, por que era importante? Bom, porque era sonho de infância, tanto meu quanto das crianças, sempre quiseram conhecer os parques, e depois toda a questão de uma viagem familiar, de marcar, de celebrar os 15 anos do Matheus. Essa era uma função nossa aqui também. E então o grau de importância aqui era muito relevante, aquilo era muito importante para nós. E de 0 a 100%, quanto que nós estávamos comprometidos com aquilo? Bom, isso incluía dizer não para algumas outras coisas. Talvez um prazer, um consumo mais imediato, para pensar nesse prazer, nesse consumo, que também era um consumo, mas de maior prazo e num volume maior. Ontem eu ainda ministrei uma palestra ontem numa empresa aqui de Florianópolis e eu comentava com eles sobre uma questão que para mim já é reflexão antiga, né? Mas que eu gosto muito do exemplo, talvez eu até já tenha dado esse exemplo aqui no Instagram, mas que eu quero repetir e eu quero saber se você que está aí me acompanhando concorda com isso. O exemplo é o seguinte, né? Muitas vezes a gente, a essa hora da noite, né, já tá aqui 15 para as 9 e de repente a gente tá com aquela fome e perto aí da sua casa, do seu trabalho, onde você tá, tem aí uma confeitaria legal. Boa noite, Maicon. Tem uma confeitaria legal que você pode ir até lá e comprar um bolo, fazer um lanchinho, né? E você vai gastar aí talvez R$10. E dentro desses R$10, tenho certeza que você tem já esse dinheiro no bolso ou na carteira. Você deve ter esse valor menor para fazer essa compra e essa conquista. Essa compra de dia a dia, né? Para te alimentar e para ficar tudo certo. Agora, nem sempre a gente vai finalizar aqui daqui a pouco. Você vai sair daqui e vai comprar um bolo inteiro para trazer para casa. Vou resgatar esse exemplo que eu usei ontem e gosto bastante de usar nas minhas palestras. Porque o bolo inteiro ele não faz sentido para um dia de semana, se não for o aniversário de alguém, se não for uma comemoração especial. Assim acontece na nossa vida financeira. Muitas vezes a gente deixa de planejar um bolo inteiro, como por exemplo foi a viagem da Disney, a troca de um carro, a reforma da casa. A gente deixa de fazer as grandes conquistas porque nós não queremos abrir mão das fatias de bolo, daquilo que a gente vai consumindo de pouquinho em pouquinho, mas que nos traz um prazer imediato. Isso faz parte do sistema de recompensa do cérebro, que faz com que a gente, pela nossa emoção, a gente consuma hoje, ao invés de guardar, de fazer multiplicar para consumir depois. Então, essa aqui já é um conteúdo bem importante, que se você sair com esse conteúdo dessa live, eu já fico bem feliz, sabendo que eu passei esse conceito financeiro para você. Faz sentido? Se faz, dá um ok aí para eu saber que vocês estão compreendendo isso que eu estou falando e que faz sentido para você. Sim, ok. Então, eu já quero voltar, né, no que eu estava falando. Já passei, para quem está chegando agora, já passei 2 passos sobre como tirar os planos do papel. Primeiro, escrever os planos. Primeiro de tudo, né? Antes até de escrever os planos, pensar quais são os sonhos que você realmente quer concretizar e realizar. Identificado 3 sonhos, faz sentido? Ok. Identificado 3 sonhos, então vamos escrever esses sonhos. Anotar realmente. Obrigada pelo feedback aí, que bom. Escrever realmente esses sonhos num papel, fazer um desenho, colar num quadro de sonhos, enfim, isso precisa ficar visível. Depois, por que isso é importante para você? É importante? Ok, então escreve por quê. Porque é uma realização pessoal, porque isso vai trazer tranquilidade para minha família, isso vai trazer felicidade, é para o meu lazer, enfim, por que esse objetivo é importante? Terceiro ponto, de 0 a 100%, qual é o seu comprometimento? E foi aí que eu parei para voltar lá na minha história da Disney, né? Que a gente teve que abrir mão, enquanto família, de várias outras coisas, mas eram fatias de bolo para nós. A gente queria realmente o bolo inteiro, queria saborear esse lazer por inteiro. Então, faz sentido para você? Isso faz sentido selecionar um sonho que seja da máxima importância? Então, se você já anotou os 3 sonhos aí no papel, olhe para esses sonhos agora, com bastante calma, e perceba um deles que é o mais importante. Qual deles que você não abre mão e que se você, assim, daqui a 2 anos olhar para esse papel e dizer assim, poxa,
eu não consegui realizar isso, você vai ficar muito frustrado. É sobre este sonho que nós vamos fazer o nosso planejamento nessa noite. Então vamos lá. Vamos lá. São 5 passos para esse planejamento acontecer e para você tirar de vez esse sonho do papel. Independente do tempo, agora, ok? Então, nesse momento, não fique achando, mas não vai ser possível fazer isso até dezembro, vou me boicotar, isso não vai dar certo de fazer até agora. Então, não se boicote nesse momento. Vamos pensar que tudo é possível a partir do seu desejo e da sua necessidade, ok? Vamos lá, o primeiro ponto de um sonho, ele precisa, para ele se tornar um objetivo, ele precisa ser específico. Então eu preciso que você especifique mais. Eu quero te convidar, você que está aí me acompanhando, escreve aí para mim qual é o sonho. Se não for um sonho que você não queira compartilhar, tudo bem. Mas se puder, pode escrever para mim aí um exemplo de sonho, só para a gente verificar se o seu sonho está específico. Ontem, por exemplo, vou trazer, enquanto você escreve, ontem, por exemplo, teve algumas pessoas que trouxeram o sonho da casa própria. Eu tenho um sonho da casa própria. Pois é, e aí, esse sonho? Essa casa própria é onde? Qual o bairro que vai ser essa casa própria? Qual é o tamanho dessa casa própria? Qual é a parede, né? Se é parede de alvenaria, se é uma parede de madeira. É preciso isso estar bem delineado, bem definido, para que quando você entre naquela casa própria, você diga assim, esse é o lugar que eu sonhei. É neste lugar que eu sempre quis morar. E você dê aquele check, né? Tipo, olha, agora realmente toda a minha motivação virou ação e eu cheguei no lugar que eu gostaria. Isso é essencial para a evolução financeira e para realmente você conquistar os seus sonhos. Faz sentido para você? Se faz, dá um ok aí de concordar, dá um coração, só para eu perceber se você realmente entendeu a parte do específico. Então, os objetivos precisam ser específicos, totalmente específicos. Segunda parte, tão importante quanto, e aí, sim, ok. Se é a parte do mensurável. Então, claro, se eu determinei, por exemplo, que, tudo bem, a minha casa dos sonhos, sabe? Ela é um casarão com 5 quartos, com 3 banheiros, é uma mansão em Jurerê Internacional, mas eu me contento se antes dessa mansão eu tiver uma casa intermediária, que pode ser uma casa pequena na região central de Florianópolis, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma garagem, uma churrasqueira. Então, pode colocar aí nesse entorno essa casa própria para que a gente tenha noção de quanto ela irá custar, certo? Então, nesse quanto irá custar, você precisa anotar. Digamos que a minha casa é uma casa simples, que é aqui da região da Grande Florianópolis, onde eu estou, e vai custar em torno de R$200 mil. Vamos ver se eu conseguiria achar esse imóvel por aqui. Mas aqui na minha suposição eu já fiz as contas, já fiz um orçamento e cheguei no R$200 mil. Bom, agora a gente pode pensar o seguinte: como tirar esse plano do papel até 2019, né? Até dezembro de 2019. Como fazer isso acontecer se a minha casa custa R$200 mil? Eu hoje não estou em situação financeira de fazer um investimento desse, nem tenho como conquistar esse valor até dezembro. O que eu quero dizer para você? Muitas vezes os grandes objetivos, eles têm um time maior. E aí a questão do tempo, ela entra aqui, claro, no planejamento, grudada com a questão financeira. Então, digamos assim, eu não tenho 200 mil, mas 100 mil eu tenho. Será que eu consigo comprar uma casa dos meus sonhos com 100 mil? Não. Então, esse sonho não vai acontecer até dezembro de 2019, mas eu consigo reprogramá-lo para daqui a mais 1 ano e meio, por exemplo. E aí é que tá o grande segredo e o que eu quero passar para você hoje. Talvez nem todos os seus sonhos e os seus objetivos sejam concluídos até dezembro de 2019, mas você pode ter um excelente plano e a priorização dos seus objetivos daqui em diante. E é isso que eu quero que você faça daqui em diante, para que realmente daqui a 1 ano e meio, você tenha grandes conquistas. É claro que se nós estamos falando de sonhos pequenos, né, de financeiramente pequenos e que cabem dentro do seu bolso, muitas vezes só precisa de foco, de planejamento e de ação, certo? Então nem sempre precisa de grandes volumes financeiros. E talvez até aí na sua lista de sonhos
tenha, inclusive, outras questões que nem exigem dinheiro. Vou dar um exemplo. Esses dias eu escutei de uma cliente que eu estava atendendo que um sonho a ser realizado por ela até dezembro era visitar a mãe dela. E eu perguntei, tá, tua mãe mora longe? Não, ela mora aqui na cidade, mas a gente tá com uma dificuldade de relacionamento. É um sonho que não custa dinheiro, é um sonho que vai ultrapassar uma barreira e é um sonho que precisa de planejamento. Então, qual vai ser o passo a passo? Ah, posso começar mandando uma mensagem para ela? Posso começar levando uma flor? Posso começar indo devagar, né? Aí nesse processo de reaproximação? Pode executar um passo a passo. E isso é o mais importante. Às vezes a gente tem um sonho tão grande, tão gigante, que a gente quer subir já o Monte Everest inteiro, mas esquece que todo sonho, todo projeto, ele tem um degrau atrás do outro. É necessário que a gente suba os degraus. Até aí, tudo bem? Ok? Coloque aí a sua dúvida, coloque aí o que você está pensando diante de todas essas reflexões para que eu consiga interagir com você que está aí do outro lado. Então, eu passei aqui alguns passos, vou citar aqui novamente para ter certeza se você anotou tudo certinho. Primeiro ponto, escreva os seus planos. Não esqueça de escrever os seus planos e os seus sonhos. No mínimo 3, eu quero que você deixe separadinho aí hoje. Porque cada um deles é importante para você. Escreva também do lado, converse com as pessoas que moram com você para que todas elas tenham essa consciência financeira, essa consciência sobre o objetivo. Terceiro ponto, de 0 a 100%, quanto que realmente você está comprometido para fazer? Porque se você não estiver, isso já sei que vai virar o ano e vai chegar no que vem você vai dizer, puxa vida, não consegui fazer aquilo. Quarto ponto, ele precisa ser específico. Vou dar mais um exemplo aqui de específico. Eu dei o exemplo da casa, né? Da casa própria. Talvez fique um exemplo muito longe. Vou te trazer um exemplo bem simples. Eu quero emagrecer. Emagrecimento é comum aí nos dias de hoje também, né? Então, assim, eu quero emagrecer. Para até dezembro de 2019, eu quero passar o Réveillon mais magra. Ok. Objetivo traçado? Não, ele não está específico. Então, eu quero especificar mais. Eu quero diminuir quantos quilos? Eu quero até dezembro de 2019 diminuir